Depois de uma semana de folga, estamos aí outra vez para gravar um outro vídeo. E desta feita quero mudar um pouquinho o foco, um pouquinho o assunto, sair um pouquinho da questão apocalíptica e voltar a um outro assunto na questão doutrinária. E o assunto que eu quero abordar desta feita é a encarnação do Verbo. Para entendermos a encarnação do Verbo, precisamos entender o conceito bíblico a respeito do pecado, ok? Quando Adão, o casal no Éden, Adão e Eva pecam, então esse vírus, o pecado, ele é transmitido para toda a descendência humana, desde Adão até o momento presente e será subsequente até o fim de todas as coisas. Sempre que houver uma geração natural humana, haverá ali então essa semente do pecado que chamamos de pecado original. E para entendermos a encarnação do Verbo, precisamos entender a questão do pecado original, senão não tem como entender a verdadeira encarnação do Verbo. Tá? Por que digo isso? Porque Jesus não poderia nascer de um processo natural, humano, semente humana, senão ele herdaria a semente do pecado. E aí ele não seria santo, tá? Na sua geração humana. Estamos falando da questão humana de Jesus. E lendo Romanos capítulo 13, versículo 10, a Bíblia nos diz que Deus olha para a terra e não vê nenhum justo sequer. Ainda Romanos 13, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5 e 12, por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado, a morte, e a morte reinou sobre todos os homens. Então, o pecado é a força da morte. E temos morte porque temos o pecado. E o pecado vem sobre todas as pessoas. Então, para entendermos isso, de uma vez entendendo isso, eu creio que fica mais fácil de entendermos a encarnação do Verbo. Por quê? Porque existe várias fontes a respeito, várias teologias a respeito da personalidade, da pessoa, da materialização do Verbo, de Cristo. Cristo era 100% Deus, 100% homem, 50% Deus, 50% homem, enfim, várias. Eu sou adepto, creio, sem nenhuma restrição, que ele é 100% Deus e 100% homem. Só que se Jesus foi fecundado no óvulo de Maria, ele seria pecador, porque Maria era pecadora. Ainda que a tradição vai dizer que não, que Maria também foi concebida de uma maneira miraculosa e inexplicável, ok? Mas isso nós não temos nenhuma base histórica e nem teológica para afirmar que Maria foi criada de maneira miraculosa, não temos base, tá certo? Apenas tradição. A tradição ela é interessante, ela é importante, é necessária, desde que não infrinja o conceito teológico, o conceito bíblico. E na questão bíblica eu sou fundamentalista, nessa questão. Então, olha só, se Deus fecundasse Jesus no óvulo de Maria, ele seria meio santo, meio pecador, por assim dizer. Lógico que seria pecador, porque herdaria o pecado original de Maria. A tradição vai dizer que Maria também foi produzida ou fecundada de maneira miraculosa no ventre da sua mãe. Ora, uma questão de lógica simples. Para Maria não ter pecado, Deus não poderia usar o óvulo da mãe dela. E nem a parte masculina do pai dela. Não dá, não tem como. Ok? Para isso, Deus precisaria, então, fecundar ela por inteiro no ventre da mãe, sem usar matéria humana. Um milagre. Por que Deus faria isso com Maria e já não faria isso diretamente com Jesus? Tá certo? E se Deus fez isso com Maria, esse milagre com Maria, por que nascer Jesus se Maria poderia salvar a humanidade, visto que ela não teria pecado? Então, quando a Bíblia nos diz em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se tornou carne, se fez por completo. É um milagre extraordinário sem usar nada de Maria. Ok? Ele foi fecundado completamente, inteiramente no ventre de Maria. E aí então nasce uma nova criatura, por assim dizer, um novo ser. Jesus, um novo ser, o homem. Estamos falando de Jesus, o homem, a carne, o humano, a matéria. Não a segunda pessoa da Trindade, que é esta, então, remonta o princípio de todas as coisas, sempre esteve no Pai. Tá, ok? Então, quando Deus fecunda
quando Deus fecunda no útero, este ser completo, ele não usa nenhuma matéria humana. Então, essa é a explicação correta, teológica, da encarnação do Verbo. É uma criação nova e extraordinária. É uma das coisas que Deus cria depois do 7º dia da criação, e no Novo Testamento temos essa mais extraordinária criação, que é Jesus justamente no ventre de Maria. Eu espero ter esclarecido a dúvida a respeito. Se você continua ainda com alguma dúvida, questione aí, pergunte nos comentários e a gente estará à disposição para explicar. Dá o teu like aí, compartilhe e se inscreva no canal. E um abraço e até a próxima.